Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Ribeirão Preto, Jardinópolis, Cravinhos, Serrana, São Simão, Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto e da família Zil Totó, a pizzaria Zil Totó da Avenida Senador César Vergueiro, a pizzaria Zil Totó da Rua Marechal Deodoro e também da Ativa Assessoria Contábil e Empresarial na Rua Capivari, no Jardim Paulista. No programa de hoje, a doutora Luciana Grandini Remoli vai conversar com o doutor Clóvis De Biasi sobre a reforma trabalhista, esse tema que tanta polêmica tem gerado na sociedade e nos nossos meios jurídicos. Vamos acompanhar. Olá, doutor Clóvis, seja bem-vindo ao nosso programa. E hoje estamos aqui para falar de um tema bem polêmico, que é a reforma trabalhista. Vamos começar, para o senhor emitir a sua opinião quanto à terceirização. Bem, a terceirização, como você disse, é bem polêmica, né? Mas, a meu ver, a terceirização essa lei, ela veio regulamentar só uma situação que já existia, né? Se você for verificar no dia a dia das pessoas, das empresas, dos trabalhadores, a maior parte das empresas já terceirizavam até a própria atividade fim. Apesar de que havia o entendimento do tribunal, do TST, no sentido de que essa terceirização seria ilegal, né? Somente permitida para a área de limpeza e também de vigilância. As áreas como construção civil e tantas outras, até na lavoura de cana e tudo, sempre foi utilizada essa terceirização. Eu até sou a favor no sentido de que eu acho que ela vem regulamentar uma situação, embora já existente, mas que fica mais clara até para os processos, para que sejam julgados essas ações que existem sobre a terceirização. Ao mesmo tempo, eu não vejo assim uma dificuldade de se entender ou de se aplicar essa legislação nova, porque eu acho que ela, no meu ponto de vista, ela garante mais os direitos até do próprio trabalhador. Porque você há de convir que, embora ela se torne legal hoje, vamos dizer assim, regulamentada essa situação, os juízes não vão deixar de aplicar, né, o próprio enunciado do TST em razão se esse funcionário, por exemplo, o terceirizado não pagou o salário, não pagou direitos dele, acredito que a justiça não vai assim aplicar a própria lei em si sem proteger o direito do trabalhador e fazer com que o tomador pague essa conta. Então, na minha opinião, ela é bem-vinda, ela apenas regulariza uma situação já existente e, portanto, eu acho que a meu ver, é um benefício para o próprio trabalhador. Doutor Clóvis, dentre as alterações da lei de terceirização, a grande polêmica que está acontecendo é quanto à responsabilidade subsidiária e solidária. Qual a sua visão sobre essa alteração? Na realidade, de acordo com o que se vinha tendo, né, anteriormente, a empresa, você já entra com a ação trabalhista contra os dois, contra o terceirizado, né, e contra a prestadora de serviço, ou seja, contra o tomador e o próprio empreiteiro em si. Anteriormente, muitas vezes os juízes aplicavam a subsidiariedade, mas muitas vezes eles já iam diretamente em cima do tomador de serviços para o pagamento dessa conta, desse crédito do trabalhador. Hoje, a lei atual, o que ela fala? Não, primeiro esgota-se todas as possibilidades de execução em cima do empreiteiro, daquela empresa que presta serviços. E caso esgotadas todas as possibilidades, não houver condições de receber o crédito, aí sim, de forma subsidiária, então passa o tomador a responder com o seu patrimônio pela dívida daquele crédito trabalhista. Então, numa análise, ele não vai ser prejudicado, embora demore às vezes um pouco mais, até se esgotar os meios de cobrar o devedor principal, mas está garantido que ele terá o direito de cobrar sim do subsidiante. Com certeza, é o que você disse, talvez um pouco mais demorado, né? Porque muitas vezes a empresa ela estava em recuperação judicial ou havia um processo falimentar e o entendimento do juiz era que ainda que subsidiariamente, o empregado ele não precisava aguardar a execução daquela devedora principal. Ele podia executar diretamente a subsidiária nesses casos. Hoje, a legislação ela é mais clara. Ela diz, não, primeiro esgota-se todo o patrimônio, as tentativas de se executar o empreiteiro e depois, sim, aí subsidiariamente vai se executar o tomador do serviço. Doutor Clóvis, só para a gente frisar bem, que às vezes a gente tem ouvintes, telespectadores que não são advogados.
quanto à subsidiariedade, primeiro o principal, depois o subsidiário, a alteração ocorreu em que fase? Somente na fase de execução. O processo, obrigatoriamente, quando você vai discutir a fase de conhecimento, essa ação ela tem que ser interposta contra os dois, contra o empreiteiro e contra o tomador de serviço. Por quê? É evidente que aquele que não participou da fase de conhecimento e, portanto, ele não vai estar condenado na sentença, ele não pode ser executado depois, posteriormente, se discutir só na fase de execução. Então, a fase de conhecimento do processo não houve alteração. Veja bem, na interposição da ação, se interpõe a ação contra o empreiteiro e contra o tomador. Na fase de execução, sim que houve alteração, onde primeiro vão ser esgotadas as tentativas de recebimento em cima do empreiteiro e depois que esgotada essa fase, se não tiver condições de pagar, se esse empreiteiro sumiu, ele não arcar com o pagamento da dívida, com o crédito, aí então subsidiariamente vai se executar o tomador de serviço, mas não altera nada na fase de conhecimento. Correto. E agora, quanto aos direitos que eles ganharam, quanto à equiparação dos funcionários da empresa, como que ficou? Isso é muito importante, porque, veja bem, quando nós estávamos num processo anterior, na legislação anterior, e que ela não regulamentava essa questão da terceirização, os tomadores de serviço, eles só aplicavam a convenção coletiva e os direitos, né, do trabalhador para os seus próprios empregados, para aqueles que estavam registrados em seu nome. Já para o empreiteiro, é como se ele fosse um outro empregador, evidentemente ele é o empregador desses empregados e, portanto, não tinha esses mesmos direitos, ele não aplicava a eles. Hoje, por exemplo, a legislação determina que com a terceirização, obriga o tomador a pagar até o próprio empreiteiro, que é ele que vai fazer o pagamento, mas isso vai onerar também, evidentemente, o contrato por parte do tomador, onde, por exemplo, vale transporte, vale refeição e uma série de outros direitos, né, terão que ser aplicados também ao trabalhador que é registrado em nome do empreiteiro. Então, a convenção coletiva do tomador, que é aquela convenção coletiva que se vai pela atividade preponderante da empresa, vai ter que ser aplicada também ao terceirizado. Quer dizer, os recebimentos serão basicamente iguais. Então, isso são vantagens que o trabalhador está... Exatamente, que não tinha até agora. Porque eu acho importante a gente mostrar também as vantagens, porque tem se falado muito das desvantagens. Então, eu acho legal a gente mostrar também as vantagens. Por exemplo, numa convenção coletiva, onde a atividade principal tinha um percentual de hora extras acima dos 50% e o tomador, via de regra, era 50%. Hoje ele também vai ter que receber igual? Sim. Se a convenção coletiva disser o seguinte, olha, horas extras acima da segunda hora é com 70%, é com 80%, isso para o tomador, que é a atividade preponderante dele, isso vai ter que ser aplicado também para aquele terceirizado que trabalha na mesma atividade dentro daquele tomador de serviço. Então é uma garantia que ele não tinha. Com certeza, eu acho, daí que eu vejo que essa regulamentação, ela se tornou mais benéfica, eu entendo, para o empregado do que não. Porque anteriormente, embora os serviços fossem proibidos, a terceirização das atividades fim, por exemplo, o funcionário trabalhava nessa atividade fim e não tinha os mesmos benefícios. Hoje, pelo menos reconhecido, ele vai ter que passar a ter os mesmos benefícios do empregado da tomadora. No tocante às alterações, quais foram as que ocorreram em relação às grávidas e lactantes? Até então, o tribunal vinha entendendo e acabou regulamentando uma situação de que a grávida e a lactante, né, nesse período, ela não poderia atuar em atividades que fossem insalubres. Então, se você tem, por exemplo, aí um hospital, ela é uma enfermeira, ela não pode mais atuar dentro do hospital, na UTI, por exemplo, em setores insalubres, né? Levando em consideração esse fator da gravidez ou que ela esteja amamentando. Com a legislação atual, com se aprovada essa lei nova, né, que regulamenta toda uma situação, altera vários artigos da CLT, inclusive, o funcionário, a lactante, a gestante, ela poderá, se autorizado pelo médico, ela poderá trabalhar em local insalubre, desde que a insalubridade não seja em grau máximo. Se em grau médio ou em grau leve, ela poderá, o médico dando um atestado para ela, que isso não vai dar nenhum risco, ela não vai correr nenhum risco com isso, ela poderá continuar atuando nesses setores insalubres. Então, ele vai, ainda que haja essa permissão, tem que ser com a responsabilidade de um médico. Sim, o médico tem que autorizar
e não pode ser insalubridade em grau máximo. Se a funcionária estiver recebendo insalubridade em grau máximo, já está descartada a hipótese segundo a lei. Se em grau médio ou mínimo, com autorização do médico dela, ela poderá atuar nesses setores. Tá, e o médico, em dando um atestado negativo, também mantém-se que ela não pode? Também mantém-se que ela não pode, permanece. E as alterações do contrato, da rescisão de contrato, de forma bilateral? Nós temos alguns pontos importantes e eu acho até que de certa forma impactante, né? São um dos pontos mais impactantes da reforma. Primeiro, deixa de ter obrigatoriedade, por exemplo, você fazer a homologação no sindical. Então, se o funcionário contar com mais de 12 meses, como era até então, era obrigatório você, o TRCT, ter validade, poder levantar fundo de garantia e seguro-desemprego, tinha que ser homologado. A lei dispensa essa formalidade. Basta apenas a baixa na carteira, né? E comunicação ao Ministério do Trabalho, de que houve a rescisão, e o funcionário ele vai dar entrada de seguro-desemprego, tudo sem necessidade de homologação. No tocante à rescisão bilateral, como foi a pergunta, até então nós tínhamos algumas modalidades de ou a dispensa por justa causa ou sem justa causa, ou o pedido de demissão. Quando ocorria, por exemplo, o pedido de demissão do funcionário, ele deixava de receber alguns direitos, como o aviso prévio, o 40% do fundo de garantia, não levantava o fundo de garantia, não recebia seguro-desemprego. Com a legislação atual, né, com a nova legislação ser aprovada, o funcionário ele pode, não estando mais em condições de trabalhar ou não querendo mais trabalhar naquele local, de acordo com a vontade dele e uma conversa com o empregador, se estiverem de acordo, entrarem, né, em acordo os dois, ele poderá se desligar do trabalho sem que isso seja considerado uma dispensa ou um pedido de demissão. E como tal, ele passa a receber 50% do aviso prévio, ele vai ter direito, 50% da multa dos 40%, passa a ser 20%, por exemplo, né, portanto, e ele só não vai ter direito ao seguro-desemprego. Aí ele não tem, mas ele poderá levantar 80% dos depósitos fundiários que tiver na conta. Então isso também é importante. E uma outra situação que eu acho que não sei até onde o Poder Judiciário vai aplicar, porque eles são totalmente contra, os juízes são contra essa situação, a questão da homologação judicial. Até então, se você tivesse um acordo entre patrão e empregado e que ambos estivessem, né, em total acordo com aquilo que estava acontecendo, os valores a serem pagos, a rescisão do contrato e tudo, para uma segurança, o empregador e o empregado eles não podiam entrar com esse acordo na justiça e pedir a homologação daquele acordo. A justiça entendiam que eram aquelas casadinhas, né? E que sempre foi rechaçada, proibida pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público e tudo. Agora, a lei deixa claro que esse acordo, havendo um acordo entre as partes, para uma maior segurança jurídica, as partes poderão levar esse acordo à homologação judicial. Que hoje é o que ocorre no civil, né? Para uma rescisão de contrato civil, a pessoa pode, querendo, as partes podem entabular um acordo e levar para homologação judicial. Isso é totalmente permitido, o que não era na Justiça do Trabalho e que agora a lei prevê essa situação. E que de uma visão mais ampla, desde que haja um juiz para garantir, ele também vai fazer a pergunta para o empregado, que se ele estiver se sentindo lesado, é o momento dele falar. Eu acho que as pessoas têm que ser alertadas, as mudanças vão acontecer. Eu acho que o que as pessoas têm que ser alertadas é o seguinte, olha, se você estiver se sentindo prejudicado, chega na frente do juiz e fala, não estou de acordo com isso. Ainda porque cabe ao juiz alertá-lo dessa situação, Sim. de que esse acordo vai dar quitação, por exemplo, de todos os direitos do contrato de trabalho, né? Acredito que penso eu que ninguém irá para a Justiça do Trabalho sem advogado, então o advogado tanto do empregador quanto do empregado vai estar aí para esclarecer muito bem as partes, né? E eu penso assim, se a parte quer, tanto um quanto o outro, eles pretendem essa homologação, estão de acordo e querem, eu acho que ela tem que ser homologada, não tem por que contrariar a vontade do próprio trabalhador no caso. Nós vamos para um rápido intervalo, já retornamos.
Estamos de volta com o programa OAB na TV da 12ª Subseção, com o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, da família Zil Totó, a Pizzaria Zil Totó da Avenida Senador César Vergueiro, a Pizzaria Zil Totó da Rua Marechal Deodoro e a Ativa Assessoria Contábil Empresarial na Rua Capivari, no Jardim Paulista. Nesse segundo bloco, nós continuamos acompanhando o bate-papo entre a doutora Luciana Grandini Rêmulo e o doutor Clóvis De Biasi sobre a reforma trabalhista. Agora vamos falar da prescrição intercorrente. O que muda nesse aspecto? Até então, a Justiça do Trabalho entendia, os tribunais, que não se aplica a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. O que isso significa? Que eu tenho um processo, toda a fase de conhecimento, depois entra em execução, e chegou na fase de execução, o reclamante não consegue localizar bens do empregador para pagar, né, para haver o pagamento, a quitação do crédito trabalhista. E o processo para, porque se tenta de todo jeito, penhora online, penhora de bens, cartório, tudo, e não se consegue bens do empregador para pagamento da dívida. Aí, passado 2 anos, se fosse no processo civil, aplicaria a prescrição intercorrente, porque o processo fica paralisado e esse processo seria extinto, tá certo? No entanto, com a legislação ainda vigente, a Justiça do Trabalho sempre entendeu que não há aplicação da prescrição intercorrente, ainda porque o processo trabalhista ele pode ser movimentado, a execução, o juiz próprio dá andamento na execução. Então isso ocorre de ofício. Então não tem por que dizer, o empregado não deu andamento na execução, porque o próprio juiz não deu porque não tinha condições. Então não se aplica a prescrição intercorrente. Com a nova lei, se aprovada, o que vai ocorrer? 2 anos, o processo paralisado, porque não encontrou bens, o empregado ou não conseguiu, ou não se projetou no sentido de ir atrás desses bens e indicar para o processo, vai se aplicar a prescrição intercorrente e o processo extinto. Entendo eu que com esse texto da lei passa a se aplicar a prescrição intercorrente e com isso eu entendo que o processo de execução na trabalhista ele já não vai mais tramitar de ofício. Então agora o advogado da parte vai ter que estar movimentando esse processo para não se aplicar. Continuamente, porque se num prazo de 2 anos esse processo ficar paralisado, o processo vai ser extinto. E aí o reclamante perde o direito Perde o direito totalmente. Tá. E quanto ao intervalo intrajornada, nós também vamos ter algumas alterações. Sim. Com relação ao intervalo, até então é entendido que o intervalo de refeição ele é um direito indisponível do trabalhador e também não pode, portanto, o sindicato ou o patrão, né, o empregador no caso, fazer uma negociação para redução do tempo de intervalo. Então o intervalo com jornadas acima de 8 horas, né, acima de 6 horas, o intervalo ele é de 1 hora por dia, no mínimo. O que ocorre? A nova lei ela traz uma inovação, no sentido de que esse intervalo ele vai poder ser objeto de negociação e o empregador pode reduzir, em acordo, evidentemente, com o funcionário, ele pode reduzir esse intervalo de 1 para 30 minutos, de 1 hora para 30 minutos. No entanto, o funcionário, isso vai dar direito ao funcionário dele reduzir a jornada. Então, se ele tinha que sair, por exemplo, às 18 horas, ele sai às 17h30. Então, essa meia hora que for suprimida do intervalo, ela vai ser compensada no final, ele saindo mais cedo do trabalho. Mas esse acordo, ele vai ter que ser por escrito, ele poderá ser verbal, vai ter que ter anuência do sindicato, só entre as partes, como vai funcionar? Todos os acordos, eles deverão ser por escrito, isso é regra. Agora, existem acordos, por exemplo, a questão do intervalo, ele já é uma previsão que tem que haver na convenção coletiva. A lei fala que tem que haver previsão na convenção coletiva. Já há algumas questões, como a jornada 12/36, por exemplo, que agora vem sendo mais amplamente reconhecida, ela pode ocorrer através de um acordo individual com o próprio empregado. Pelo texto da lei, eu pelo menos entendo que ela já não necessita mais ter a concordância e aprovação do sindicato, previsão na convenção coletiva, basta entre o funcionário e o empregador. Tá, e o intervalo então vai precisar estar na convenção coletiva? Na convenção coletiva. Correto. Nós temos também algumas alterações quanto aos prazos para pagamento das verbas rescisórias. O que houve de alteração? Até então, nós temos a legislação que diz o seguinte, que as verbas rescisórias elas devem ser pagas no primeiro dia útil subsequente ao vencimento do prazo do aviso, ou seja, quando o funcionário cumpre os 30 dias, por exemplo, do aviso prévio, no 31º dia tem que haver o pagamento das verbas rescisórias. Quando ele não cumpre o aviso, ele é dispensado do cumprimento do aviso prévio e o aviso é indenizado na rescisão, o prazo é de 10 dias.
Na realidade, a legislação ela vem unificar apenas esse prazo. E ela coloca um prazo de 10 dias para pagamento. Então, todas as verbas rescisórias, independente de cumprimento ou não do aviso, elas terão que ser pagas num prazo de 10 dias. Deixa de existir, na realidade, aquele prazo do primeiro dia subsequente ao vencimento do aviso prévio. Correto. E existem algumas verbas que elas são indisponíveis. Quais são elas? Que elas não são negociáveis? Sim, a legislação ela fala muito nessa abertura, né, de negociação coletiva, que dá mais uma ênfase assim aos sindicatos poderem negociar abertamente, os funcionários e tudo. No entanto, a lei ela é taxativa no sentido de que algumas verbas como fundo de garantia, 13º, férias, a questão também da pessoa que está grávida, né, do auxílio, o afastamento pela gravidez, agora fugiu o tema, mas também não pode ser negociado. Então, licença maternidade. Então, a licença maternidade, o fundo de garantia, o 13º, as férias, esses direitos não podem ser negociados. Esses direitos, eles são exigidos da forma que a lei já prevê. Né? Tá, são indisponíveis. Indisponíveis para que possam ser negociados. E o aviso prévio, que teve aquela alteração que a cada ano trabalhado, 3 dias, atingindo mais de 90, isso vai ter alteração ou ele mantém? Não, manteve-se o aviso prévio proporcional. O aviso prévio de 30 dias até 12 meses de trabalho e a partir de 12 meses, 3 dias por ano, acrescido aos 30 dias já iniciados. Agora vamos falar assim, quais foram as alterações mais impactantes junto ao processo de trabalho? Eu acho, a meu ver, são realmente as medidas, e as alterações mais impactantes que ocorreram nesta lei, nesse projeto de lei. Até então, nós temos uma legislação totalmente protecionista. Uma legislação onde o empregado não comparece à audiência, o seu processo é arquivado, ele tem isenção de custas e faz-se uma perícia, se ele for sucumbente na perícia, ele não paga nada, o tribunal é que paga, onera o tribunal e ele não paga nada, e coisas nesse sentido. Com essa mudança agora, a alteração, ela ficou bem impactante no sentido de que o empregado, se não comparecer à audiência, da forma como está colocado na lei, eu entendo que o processo não será mais arquivado. Ela não é muito clara nesse sentido, mas ela diz, o empregado que não comparecer, ele é penalizado com as custas do processo e com a sucumbência do outro advogado, a sucumbência da parte contrária, o que não existia. O empregado, então, há-se uma política de dizer, entra na justiça, se você não ganhar também você não perde nada e você também não tem que pagar nada para ninguém. Então, para ele é muito fácil, movimentar toda uma máquina judiciária. De repente, dia da audiência, ele não comparece, ele tem a oportunidade de interpor 3 vezes a reclamação trabalhista na sequência, o que agora a lei deixa claro que não vai ser mais permitido. Então, pelo texto da lei, eu interpreto de que o empregado, o reclamante no caso, ele não comparecer na audiência, há 2 situações. Ou o processo vai prosseguir, da mesma forma se aplicar as penalidades como se aplica no processo civil, ou então vai arquivar, mas ele vai ter que arcar com as custas e a sucumbência. Bom, mas aí o empregado ele não tem justiça gratuita? A lei prevê uma situação de que se o empregado receber até 40% do salário da Previdência Social, do teto da Previdência Social, ele tem direito, o juiz pode conceder a ele a justiça gratuita. No entanto, no processo, se ele for condenado, por exemplo, em sucumbência da perícia, houve uma perícia e ele perdeu essa perícia, não foi julgado improcedente, o perito não concluiu pela insalubridade, periculosidade ou por uma doença profissional. Ele tem isenção dessa perícia com relação, com base no princípio da justiça gratuita que foi deferida. No entanto, se ele receber outras verbas no processo, ele vai ter que pagar esse perito, o que não ocorria. O empregado entra com uma ação hoje em dia, ele tem uma perícia lá de 2, 3 mil reais para pagar para o perito porque ele foi sucumbente no objeto da perícia, e mesmo assim ele recebe 60, 100, 200 mil num processo, 300 mil, e o tribunal que paga a perícia para ele, porque ele tem, independente do valor que ele receber no processo, ele tem isenção da perícia da qual ele foi sucumbente em relação à justiça gratuita que ele é beneficiário. Isso acabou.
Se ele receber no processo, ou a lei fala até em outro processo, ele receber valores, créditos, obviamente esse valor ele vai ter que pagar, né? Que é como acontece no civil, suspende-se a execução da sucumbência ou do objeto da perícia, dos honorários periciais, das custas do processo, até que ocorra dessa pessoa ter um valor para pagar, ter condições para pagar. Isso tudo porque há uma suspensão em decorrência da justiça gratuita. E na justiça do trabalho não, simplesmente ele não pagava, nem que ele recebesse 1 milhão no processo, estava devendo 2 mil de perícia, ele não pagava essa perícia. Hoje ele vai pagar. Então essa alteração mudou toda essa forma de custeio do processo, o que eu acho que é muito importante, porque isso leva a pessoa pensar 2 vezes para interpor uma ação quando ela não tiver fundamento, não é? Porque há uma política que ainda assim, que se diz assim, um ditado popular que diz assim, o empregado quando há muito desemprego, ele vem para a justiça porque sempre tem alguma coisa para ele receber. Então tem que acabar com esse tipo de pensamento. Então o senhor acredita numa maior responsabilidade até de distribuição de ações trabalhistas? Com certeza, até dos próprios advogados eu acho que deve haver. Porque eu penso assim, se a pessoa comparecer no seu escritório também e você verificar que não há condições de uma ação, aquilo é uma coisa assim que realmente você vai forçar um direito, a existência de um direito que não existe, quer dizer, é uma aventura jurídica, o próprio advogado tem que repudiar essa situação e dizer para o cliente, falar, olha, não tem condições, eu não vou entrar com essa ação, não vou interpor essa ação. Eu acho que é uma responsabilidade que cabe a nós, operadores do direito, e que cabe ao próprio empregado, né? Então, se houver, obviamente, havendo direito, ele tem que se buscar aquele direito. O advogado tem, mais do que nunca, que propor aquela ação, tem que orientar o reclamante, o ex-funcionário dessa empresa, a interpor ação. Mas se não houver elementos suficientes para a interposição de uma ação, e onde existe muito hoje, você sabe disso, de empregados que buscam uma aventura jurídica. Ele é aquela velha política de que na justiça do trabalho sempre se leva alguma coisa que ela é protecionista e que, portanto, tem que interpor a ação, né? Sempre faz um acordinho, ganha alguma coisa e tal. Então, essa política é que tem que ser alterada, esse entendimento, essa responsabilidade que tem que vir à tona. É uma mudança de cultura, né? Com certeza. Dr. Clóvis, e a sucessão empresarial, como ficou? Até então, nós tínhamos essa situação de que teria que se interpor ação contra o próprio empregador, aquele período do contrato para quem o empregado, o reclamante trabalhou, e se fosse o caso, depois, numa fase de execução, buscar a responsabilidade do sucessor, né? A lei ela esclarece de forma totalmente diferente, ela deixa claro que você não precisa mais ficar indo em busca na fase de conhecimento do empregador anterior. Se houve uma sucessão, houve a compra, a pessoa adquiriu o fundo de comércio da pessoa anterior, ele já é responsável diretamente por aquele crédito trabalhista do empregado. Então, o sucessor, a lei é clara, ela é claríssima, ela diz, o sucessor é responsável pelo crédito trabalhista do empregado do sucedido. Então, tranquilo agora, né? Eu até aconselho, por maior segurança jurídica, quem for interpor a ação, interporia contra os dois, contra o anterior e contra o sucessor, e deixa a justiça decidir, né? É uma forma de você não correr o risco. Por outro lado, também você precisa tomar um cuidado com a questão da sucumbência agora, porque se também você acionar uma pessoa que ela também é uma parte legítima para figurar no polo passivo da ação, você pode tomar uma sucumbência com relação àquele empregador. Porque agora entendo eu que a sucumbência ela passa a existir na Justiça do Trabalho como existe no CIF. Dr. Clóvis, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu, foi assim muito esclarecedor, brilhante seu entendimento, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e nós aqui como 2 colegas na área, inclusive trabalhista, nós só trocamos a ideia, tá? Muito obrigado por ter participado desse programa. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, da Família Zutotó e da Ativa Assessoria Contábil Empresarial. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.